E aí pessoal, tudo bem? Bom, continuando com a nossa aula de Excel, tá? Vale lembrar aí que nós temos apenas mais uma aula, então com a aula de hoje, então semana que vem nós vamos ter mais uma e aí nós já vamos partir para a prova bimestral, tá? Mas depois eu posto no site certinho para vocês o que vai cair na prova e tudo mais, tá? Mas não vai fugir muito do que nós fizemos no primeiro bimestre, ok? Pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre Excel, tá? E nós vamos aprender uma fórmula nova hoje chamada PROC-V, tá? A fórmula é bem essa mesmo. Deixa eu clicar aqui. Isso aqui, PROC-V, tá? Então, o que quer dizer esse comando? É um comando que chama ele, o PROC-V, a função dele é procurar alguma coisa, um valor, tá? Específico ou não, na vertical, ok? Nós vamos montar uma tabelinha aqui agora e vamos utilizar esse comandinho, tá? Bom, então, é, relembrando as aulas passadas, né? Vamos montar aqui uma tabelinha para para a gente poder começar a mexer com o nosso comando, tá? Folha de pagamento, vou montar uma tabelinha aqui de folha de pagamento com 4 colunas, tá? Então vamos lá. Primeira coluna de funcionário. Deixa eu arrumar aqui. A segunda coluna de salário. A terceira coluna INSS. E a quarta coluna salário líquido. Ok? Então tem 4 colunas aqui. Vamos pegar essa essa célula e esta célula. Vamos mesclar. Deixa eu fazer novamente aqui. Mesclar e centralizar. Então vamos fazer aqui já que o senhor vai aqui. Ok, só acertar aqui. Deixa eu refazer essa aqui que não deve ter algum resquício da anterior. Deixa eu apagar aqui, excluir, fazer novamente. Mesclar. Então vamos lá. Empresa FAP, folha de pagamento. Ok, beleza. Vou adicionar entre um e o outro aqui uma linha para poder separar. Então, mouse botão direito, inserir, ok.
Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 funcionários, tá? Então vamos colocar aqui esporadicamente. Funcionário Josué. Oh, funcionário Josué. Funcionário João. Márcio. Denner. Sarita. Andréia. Fran. Marcílio. Anderson. Lisandro. Paulo. Claudinei. Cida. Éder e Jean. Ok? Bom, essa segunda coluna nossa aqui nós vamos colocar salário, tá? Então, antes de mais nada, nós vamos formatar a coluna para receber salário, tá? Então eu venho aqui, vou marcar ela inteira. Vou marcar ela inteira. Mouse e botão direito. Formatar célula. E aí é o valor moeda que ele vai receber, tá? E ele vai aparecer dessa forma aqui. Automaticamente ele vai me mostrar o símbolo, né, o cifrão do real, ok. Então beleza, qualquer valor que eu digitar aqui, R$ 1.233. Olha lá, ele automaticamente vai trazer para mim, tá? Então vamos colocar um salário aqui para cada pessoa, tá? R$ 2.400, 900, 892, vamos colocar aqui R$ 600, 2.900, vamos colocar aqui 1.300, 1.200, vamos colocar aqui um pouquinho mais para ser que isso aqui merece, R$ 4.000. Lisandra, vamos colocar aqui 2.689, o Paulo 980, o Claudinei 2.300, a Cida 1.500, o Éder 1.200 e o Jean R$ 1.000. Ok? Beleza, ok. A próxima coluna que nós vamos utilizar aqui, ela vai receber uma alíquota do INSS, tá? Vai receber em porcentagem. Então eu tenho que formatar essa coluna aqui também para que ela receba porcentagem e já me mostra da forma correta. Então eu vou marcar ela inteira, mouse botão direito, formatar células. Então eu venho aqui, ó, porcentagem, e eu quero sem nenhuma casa decimal. Então vai aparecer lá 10%, 11%, 12%, 20% e aí vai, ok? Beleza? Agora se eu digitar qualquer valor aqui, por exemplo 8, olha lá, ele já vai trazer para mim 8%, ok? Mas isso aqui por enquanto a gente não vai preencher, ele vai ser preenchido automaticamente. Aqui no último também temos que formatar como salário, porque ela vai receber valores depois automaticamente da nossa fórmula, tá? Então eu também tenho que formatar para que ele receba valores em salário. Então eu venho aqui, moeda, e o mesmo esquema eu vou colocar para poder receber os valores, ok? Beleza. Então qualquer valor que eu digitar aqui agora, R$ 100 por exemplo, ele já vai me trazer certinho, ok? Beleza. Pessoal, então para ficar mais bonitinho, vamos agora dar uma incrementadinha nessa tabela, que é o que a gente já sabe fazer. Então eu vou marcar ela inteira, vamos colocar aqui algumas bordas nela, né? Vamos montar uma coluninha aqui.
Então eu vou colocar todas as bordas, tá? Vou pegar aqui, vou dar uma ampliadinha nessa fonte, vamos colocar uma fontezinha um pouquinho maior. Vamos colocar aqui uma fonte 18. Vamos colocar uma fontezinha 18. Ele estourou, eu vou ter que ampliar aqui, ó, não tem problema. Então eu venho aqui e dou uma esticadinha lá, beleza. Vou pegar esse cabeçalho, esse e esse. Também vou alterar a fonte dele. Vamos utilizar uma fonte 16. Vamos utilizar uma fontezinha 16. O salário cortou aqui, ó, então eu vou dar uma arrumadinha na minha tabela. Ok? Bom, vou pegar aqui, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, a altura a distância entre as minhas linhas aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais estreitinho, tá? Vou pegar esse aqui, esse do funcionário, salário, INSS e salário líquido, e vou mudar a cor de fundo dele aqui. Vamos colocar um azul clarinho aqui, ok? Aqui eu posso inventar agora, deixei em negrito, ok? Eu cliquei aqui, ó, sem. Aqui eu não quero que fique com cor, então branco. Beleza, ok? Pessoal, essa é a primeira tabela que nós temos que montar, ok? A segunda tabela que nós vamos montar é uma tabela de referência, é uma tabela de alíquota. Bom, então vamos lá. Então a segunda tabela que nós vamos montar vai ser uma tabela de referência, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui deixa eu ver aqui como que... Ah, tá, beleza. Vamos utilizar aqui. A primeira tabela nós vamos utilizar aqui duas células e vai ser faixa salarial, ok? Aqui a próxima vai vir os valores que eu vou colocar de até quantos reais, ok? E aqui eu vou receber a minha alíquota. Também já mesclei aqui. Eu também posso mesclar tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então aqui eu vou colocar a minha alíquota. Venho aqui, olha lá. Então vocês viram que a alíquota ficou embaixo, então eu posso vir aqui, ó, e também colocar a minha palavra, né, onde eu quiser, tá? Então a alíquota ficou no centro, ok. E aqui eu vou ter três faixas salariais, tá? Então eu vou formatar aqui isso, três faixas salariais. Eu vou formatar então essas faixas, essas células, para que receba o valor. Então vamos lá, formatar, moeda, ok. Aqui eu vou receber valores e aqui eu vou digitar porcentagem. Então eu tenho que vir aqui e formatar minha célula para que ela reconheça porcentagem. Então venho aqui e vou escolher como porcentagem sem casas decimais, para ele poder aparecer 20, não 20, alguma coisa, tá? Ok, tá? Então vamos colocar aqui já uma borda para ficar bonitinho, ok? Então aqui eu vou colocar o primeiro valor salarial, tá? Então ele vai começar em R$0. Já vocês vão entender.
vamos colocar aqui R$ 1.106. O outro vai ser de 1.106 até R$ 2.000. E o outro vai ser R$ 2.000. O outro vai ser R$ 2.000 até R$ 3.500. E a minha alíquota vai ser de 8%, 10% e 12%. Ok? Vamos deixar bonitinho aqui igual ao outro. Beleza. Ok. Então, pessoal, nossas duas tabelas estão prontas, tá? Como é que vai funcionar essas tabelas? Vai funcionar da seguinte forma. Através do comando procv, tá? Nós vamos montar uma fórmula, tá? Que a fórmula vai buscar através do salário. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o funcionário Josué. O funcionário Josué, o salário dele é de R$ 2.400, tá? Qual que vai ser a alíquota aqui do INSS? Como que ele vai saber? Ele vai vir aqui nessa tabelinha e vai buscar qual faixa salarial, né, tá dentro dos R$ 2.400. Então, ele vai estar aqui, ó, entre R$ 2.000 e R$ 3.500. Então, a alíquota pertinente a ele será de 12%. Então, automaticamente virá 12% aqui. Depois disso, eu preciso ter o meu salário líquido. Então, eu pego o meu salário bruto, que seria de R$ 2.400, abato a alíquota do INSS, que nesse caso seria de 12%, e vai chegar para mim aqui o meu salário líquido, tá? Então, repetindo, através do comando da fórmula, né, que nós vamos montar, utilizando o procv, ele vai pegar esse salário e vai comparar aqui nessa tabela. Dentro de qual faixa salarial ele vai encaixar? Nessa aqui, ó, entre R$ 2.000 e R$ 3.500, tá? Então, ele vai trazer a alíquota de 12% para cá. Depois que ele trouxer essa alíquota de 12%, ele vai pegar o salário bruto menos essa alíquota e vai me dar o salário líquido. Ok? Isso ele vai fazer para todos aqui na minha tabela, tá? Então, baseado em cada salário. Por exemplo, vamos pegar o Denner aqui. O salário do Denner é de R$ 600. Então, ele já vai entrar aqui, ó, na primeira alíquota, né? De R$ 0 a R$ 1.106. Então, ele já vai receber 8%. Então, depois nós vamos pegar os R$ 600 menos os 8% e vamos chegar ao valor líquido aqui, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, então, ó, aonde eu vou aplicar a fórmula vai ser aqui na minha tabelinha do INSS, ok? Bom, então para eu começar a fórmula, sinal de igual e o comando é procv, tá? Procura o valor na vertical, tá? Abro parênteses. Pessoal, como sempre, o Excel acaba ajudando a gente, tá? Quando eu abro parênteses, ele já me mostra aqui, tá vendo, ó? Qual que é a sintaxe, qual que é o formato do comando, tá? Então, o primeiro comando, o primeiro valor que eu vou passar para ele vai ser o valor procurado, tá? Ou o valor no qual eu vou procurar. Qual que é o valor no qual eu vou procurar? Aqui, ó, o salário. Ok? Então eu vou pegar esse salário, o comando vai pegar esse salário, ok? Ponto e vírgula. Depois ele vai procurar aonde esse valor, tá? Ele vai procurar aqui, ó. Ele vai procurar nessa tabela aqui, ó, daqui na tabela inteira, ó, até aqui, tá? Então ele vai procurar, ele vai pegar o salário de R$ 2.400, ele vai pegar o salário de R$ 2.400, tá? E ele vai vir buscar esse valor nessa tabela inteira, tá? Ponto e vírgula. Depois que ele pegou ele encontrou esse valor ou alguma coisa referente a esse valor, ele vai ter que me devolver um, um resultado. Qual que é o resultado? No nosso caso aqui, o resultado é essa tabelinha aqui de 8, 10 ou 12%. Então ele vai procurar nessa tabela inteira, tá? E aqui para o Excel agora, aqui para o comando procv, como eu entreguei para ele, como eu mostrei para ele, que ele vai procurar essas informações dentro de uma tabela que contém 3 colunas, tá? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, tá?
Como eu falei para ele que ele vai procurar em 3 colunas, então eu tenho que indicar para ele agora qual coluna que ele vai devolver o valor. Então, em 2 colunas ele vai procurar esse valor, tá? E uma terceira coluna ele vai devolver esse valor para a tabela. Qual que é a coluna que ele tem que devolver? Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, R$ 2.400, ele entrou aqui. Então ele veio aqui, putz, ó, encontrei. O que eu tenho que devolver para o valor, para a minha tabela lá de folha de pagamento? É esse valor de R$ 2.000? Não. É esse de R$ 3.500? Não. É os 12%? É. Os 12% está na terceira coluna. Ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, terceira coluna. Ok? Ponto e vírgula. E depois ele vai perguntar para mim se o valor é verdadeiro ou se o valor é falso. Tá? Se o verdadeiro, se eu falar para ele que é verdadeiro, ele vai procurar um valor aproximado, tá? Deixa eu só digitar aqui para não perder. Aqui. Ele vai procurar um valor aproximado, tá? Como funciona isso? Se eu colocasse aqui na minha tabela, aqui no meu comando, tá? Na minha fórmula, o valor falso ao invés de verdadeiro, ele iria procurar exatamente o valor de R$ 2.400 dentro da minha tabela. Provavelmente ele não iria achar. Então, ele não ia trazer nada para mim. Como eu coloquei o valor verdadeiro, ele vai procurar algo aproximado. Entendeu? Então, ele não vai ter que procurar os R$ 2.400. Ele vai procurar algo aproximado. E aí vai viabilizar a minha pesquisa. Ok? Então, olha só, pessoal. Então, eu já fiz a fórmula. Tá? Vou pegar aqui de novo. Olha lá. Então, o primeiro valor que eu vou pegar está em azul. Ele vai pegar esse valor de R$ 2.400, e ele vai procurar aonde? Ele vai procurar aqui, ó, a tabelinha está inteira em verde aqui. E quando ele encontrar esse valor aproximado, porque ele está verdadeiro aqui, não falso, então quando ele encontrar esse valor aproximado, o que ele vai fazer? Ele vai me devolver um valor. Que valor que é esse? Da onde vai sair esse valor? Esse valor vai sair da tabela, da coluninha, dessa tabelinha, que é a coluna 3. Então, ele vai me devolver o valor dessa terceira aqui. Ok? Fecha parênteses. Ah lá. Ele me devolveu 12%. Por quê? Os R$ 2.400 do Josué está entrando dentro dessa terceira alíquota aqui. Ah, vamos fazer um teste? Vamos alterar o valor do salário do Josué aqui para R$ 400. Olha lá, alterei o valor dele para R$ 400, a alíquota dele já caiu para 8%. Por quê? Porque ele já entrou aqui, ó, de 0 a R$ 1.106. Se eu alterar o valor dele aqui para 1.105, ele vai continuar em 8%. Por quê? Eu ainda estou dentro daquele valor. Se eu alterar o valor para 1.107, ele já entrou na segunda alíquota, tá vendo? Que é de 1.106 a R$ 2.000. Ok? Então, vamos deixar assim esse valor, não tem problema. Ok? Bom, pessoal, nós já vimos que eu posso reaproveitar as minhas fórmulas, tá? Como que eu faço? Eu posso vir aqui nesse cantinho, o meu mouse vai virar um x quadro pretinho, pego e arrasto tudo isso para baixo, tá? Mas quando eu faço esse processo, ele sempre vai acrescentar um valor aqui no meu, ele vai sempre acrescentar um a mais na minha fórmula. Então, por exemplo, C6 vai se transformar em C7, G8 vai se transformar em G9, I10 vai se transformar em I11. Na próxima vai se transformar em C8, em G10 e em I12, tá? Porque eu estou puxando. Porém, alguns valores aqui têm que ser mudados, outros não. Então, o que eu faço? Tá? Então, por exemplo, quando eu arrastar essa fórmula para baixo, C6 vai se transformar em C7. Pode ser? Pode, porque olha aqui. Então, C7. Então, vai ficar certo, tá? Só que G8 não pode mudar, porque ele vai continuar buscando o valor aqui na tabela. Entendeu? Independentemente de quantas cópias eu fizer, a localização dele sempre vai ser aqui. Então, nós vamos colocar aqui um sinal de dólar na frente do número, ok? Que aí ele sabe que esse valor, por mais que eu copie a tabela, ele não vai ser adicionado um em cima dele, tá? Então agora sim a gente pode pegar aqui,
venho aqui em cima, se transformou no X na setinha preta, puxei até o final. Para a gente ter certeza, venho aqui no último, ó, e clico aqui na tabela, na minha fórmula, olha lá. Ele continuou buscando a informação aqui nessa tabelinha, olha lá, porque o G8 e o I10 eu travei, eu falei para ele que ele não vai alterar, só que o primeiro valor eu não travei, olha lá, ele está buscando em C20, que é referente a esse aqui. Ok, está certo. Então vocês perceberam aqui agora, pessoal, que ó, para cada salário eu vou ter uma alíquota diferente, tá vendo? Referente a minha tabelinha aqui no canto, ok? Agora eu preciso é, pegar o salário líquido. Como que eu faço? Eu vou pegar isso aqui menos isso aqui, tá? Então vamos lá. Igual a fórmula correta no nosso caso do Excel aqui, para a gente fazer, vai ser assim: C6 no nosso caso aqui, tá? Então C6 menos ele mesmo vezes, seria D6, que é o valor da alíquota, tá? Ah, pera lá, tá um negócio meio maluco. Não, não tá. Pessoal, pelo seguinte motivo. Vamos relembrar lá a matemática no alguns anos atrás, tá? Então, no nosso caso aqui, qual que é a primeira operação que deve ser realizada? A multiplicação, tá? Então, eu vou pegar C6, tá? Vou pegar C6, que é o valor do meu salário, e multiplicar pelo pelo meu pelo meu INSS, tá? Depois que eu fiz essa multiplicação, aí eu retiro o valor do salário e eu tenho daí sim o líquido, tá? Então olha só, agora sim eu tenho o líquido, tá? Porque eu tenho uma ordem, então primeiro eu resolvo a multiplicação, depois que eu resolver a multiplicação, eu retiro o valor do meu salário e é o que sobrou aqui, que é o salário líquido, ok? Bom, para a gente poder reaproveitar essa tabela aqui, eu não preciso bloquear nada, tá? Desculpa, essa fórmula, eu não preciso bloquear nada. Por quê? Porque todos eles sempre vão ter um plus a mais, porque eu estou fazendo agora para os próximos, tá? Então eu venho aqui agora, clico aqui, venho aqui no cantinho e arrasto até embaixo. Para eu ter certeza, eu venho aqui no último, ó, e clico em cima da minha fórmula, lá, ele vai marcar, ó, esse aqui menos esse aqui multiplicado pelo, tá? E aí, pessoal, eu tenho a minha tabelinha pronta, tá? Se eu alterar os valores aqui, tá? Qual que é a grande vantagem de eu fazer esse tipo de fórmula? Se eu tiver, por exemplo, uma folha de pagamento enorme, monstruosa, imagina se cada vez eu tiver que vir aqui e alterar um por um, tá? Se eu alterar o valor, aí eu tenho os dois lados da moeda. Se eu alterar o valor aqui, tá? Esse cara aqui parou de ganhar R$ 1.300 e agora está ganhando R$ 200. Automaticamente a alíquota dele já muda, tá? Ou se amanhã ou depois o governo for lá e alterar as alíquotas, eu venho aqui na tabela principal, né? E vou alterar as alíquotas. Putz, agora a alíquota é de 10%. Já mudou lá para mim, olha lá. Já mudou lá para mim. Opa. 10%. 20%. 30%. 10%. Olha lá. 10%, 20% e 30%. Então, automaticamente, todas as minhas alíquotas já alteraram aqui, já foram alteradas sozinhas na minha tabela inteira. E o meu salário também já foi alterado sem eu ter que mexer na tabela. Tá? Então, se a tabela master for alterada, automaticamente a outra tabela será alterada. E se eu alterar algum valor na primeira tabela aqui, ele vai buscar também em seguida na próxima tabela. Beleza, pessoal? Mais um para vocês se divertirem aí com o Excel. Isso aí é bem interessante para o pessoal nas empresas, conseguir utilizar na empresa. Já tive bastante relatos de alunos que
que conseguiram aplicar isso no seu dia a dia na empresa. É legal, tomara que realmente vocês consigam usar e só venha acrescentar para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima, até mais.